Gálatas capítulo 4 do verso 1 diz: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e cuidadores, até o tempo determinado pelo Pai. Mais uma vez, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de um tutor e cuidadores, até o tempo determinado pelo seu Pai. Embora que nós somos herdeiros de tudo, embora que nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, mas a palavra nos ensina que existe um nível de alinhamento, de amadurecimento, para a gente poder experimentar a boa, perfeita e agradável, para que a gente possa experimentar um nível mais profundo de unção, de avivamento, de alinhamento. Isso acontece quando eu e você andamos num processo de amadurecimento espiritual. Esse amadurecimento espiritual chega a um certo ponto que aí aquilo que já é nosso por herança, você não veio para o mundo aqui para passar miséria, escassez, fome, lutas. Passamos sim decepções, tristezas, frustrações, mas isso é um processo para quando eu e você chegarmos no nível de herdeiro, que já somos herdeiros, mas um nível de amadurecimento, poder tomar posse daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Quantos recebem isso nessa noite? Sabe, eu acho que é tão interessante. Esses dias Deus tem falado muito ao meu coração, pastor Júnior, sobre alinhamento, sobre avivamento. E quando eu estava vindo para cá, hoje à tarde, o pastor fala: pastor, você vai trazer a palavra. E algo eu pensando: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale nessa noite? O Espírito Santo começou a falar no meu coração: fala aquilo que está queimando já dentro de você, fala aquilo que eu já estou ministrando na tua vida, e começa a compartilhar para os meus filhos que chegou um tempo de avivamento para a nossa nação, que chegou um tempo de avivamento para os filhos, embora que ainda sejam crianças, embora que ainda sejam muito novos, mas vai chegar um tempo que eles vão viver na totalidade. Isso é avivamento para a nossa vida, é aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos já há muito tempo, sabe? É algo tão forte isso que está queimando no meu coração, que eu quero ser sucinto em minhas palavras e poder que você entenda tudo aquilo que está queimando. Eu preciso falar isso para você. Parece que a nação brasileira, eu conheço de Apoca a Chuí, os 4 cantos desse Brasil, e eu percebi ao longo desses anos ministrando quase todos os dias. Agora estava tempo da pandemia, passei um bom tempo parado, só na igreja local. Mas nesses tempos, conversando com alguns pastores, com alguns amigos, ministros de louvor, cantores, pregadores, e nas nossas conversas vemos que Deus está alinhando. Parece que Deus ele tem uma só boca em toda a igreja local, em todos os 4 cantos, porque assim como o Senhor está falando com a igreja lá no Rio de Janeiro, Ele está falando com a igreja lá no Japão. Assim como Ele está falando na igreja lá no Japão, Ele está falando com a igreja aqui no Acre. Assim como Ele está falando com a igreja, Ele está falando com a igreja de todas as nações da terra. Parece que está tendo um alinhamento. E sabe o que eu entendo com isso? Esse alinhamento, toda vez que vinha um avivamento sobre a terra, que despertava esse avivamento, sempre tinha que haver antes um alinhamento das igrejas. Começava a se falar uma só língua, um só propósito. Lembro de Atos capítulo 2, na festa do Pentecoste. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, estava reunida em um só lugar. De repente veio do céu como um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Interessante que foram vistas como línguas repartidas como de fogo, a qual pousaram sobre cada um, e todos foram cheios de quê? Do Espírito. Foram renovados, transformados. E aquilo que veio dentro deles foi tão impactante, pastor Júnior, que aquilo trouxe uma transformação, porque até outrora a igreja andava com Jesus, conhecia os milagres de Jesus, mas ainda não tinha o DNA de Jesus.
Porque o DNA é algo que está dentro do nosso íntimo, ou seja, é o que forma o ser humano. E esse DNA de Jesus veio através do Espírito Santo na igreja. Deus soprou ali o Espírito Santo, encheu toda a casa. O Espírito Santo veio e está até hoje dentro de nós. Então, automaticamente, todos aqueles que são salvos em Jesus têm o DNA de Jesus. Você não entendeu? Todos aqueles que são salvos em Jesus têm dentro de si o DNA de Cristo. Nós temos o DNA de Cristo. E esse alinhamento está sendo despertado para que a igreja lá do Japão e a igreja do Acre esteja alinhada em um só propósito. Sabe por quê? Porque quando vir esse grande alinhamento, esse grande avivamento, vai vir o Senhor. Avivamento não está somente para te dar aqui sapatinho de fogo, pular, virar, sapatear, não, é muito mais além. Não é como nós caímos, é como nós levantamos. Ela leva a gente a níveis mais profundos. Não é só sapatinho de fogo, é mais profundo, é mais profundo. Ela gera em nós despertamento, ela gera em nós comoção, ela gera em nós compaixão, ela gera em nós desejo de adorar sem limites. Uma característica desse avivamento, desse DNA que corre dentro de nós, é que nós somos apaixonados pela palavra, é que nós não queremos parar de adorar, é que nós não conseguimos ficar mais de 2 minutos sem falar de Jesus, porque corre dentro de nós o sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! E esse grande alinhamento que eu estou falando aqui com você, que está queimando no meu coração, acho que você já pode perceber isso, que Deus está falando sobre casas. E quem é essa casa? É você. Quem é essa casa? Sou eu. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está mudando algumas coisas. Não sei se você já conseguiu perceber. Canções, só maior. Canções que falam: essa casa é sua, nós deixamos ela. Canções são orações. Jesus, são orações. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. E essa palavra é tão séria quando fala muda as coisas de lugar, que a casa, que somos nós, quando nós falamos: Senhor, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, sara as feridas, Ele vai entrar e Ele vai mudar tudo. Não é aquela coisa que você estava habituado sempre. Ele muda a forma. É como se nós tivéssemos esse alinhamento. É tão sério, gente, que é como se a gente tivesse aqui, contratado um construtor. Escute bem. E esse construtor começa a reformar a casa com você dentro. É o Espírito Santo, Júnior. Ele é o construtor. O avivamento é isso, ele entra. Só que quando ele entra, ele começa a mudar. E aquilo que você parece que estava tudo muito certinho, não estava. Estava imperfeito. Ele começa a entrar e mudar as coisas. E quando muda, muitas vezes arrasta. Muitas vezes você está lá dentro da sua casa espiritual, você levanta, vai sair pela porta, a porta não está mais lá, é aqui. Aí você está lá querendo dormir até mais tarde, mas o martelo está batendo, acorda. Senhor, eu quero dormir mais um pouquinho. Não, o serrote está Aí eu quero descansar. Agora eu tenho que me aposentar. Não, mas você pediu para ele entrar. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ele está falando muito comigo aqui.
E aquilo que você achava que estava bonitinho, está tudo organizado, porque eu organizei. Mas você convidou para ele entrar, o avivamento veio, o DNA está dentro de você, ele começa a mudar, ele é o construtor. É igual aqui, ó, um exemplo. Estava tudo alinhado, estava tudo organizado aparentemente. Humanamente falando, a altura estava boa, mas Deus falou: não, eu quero que levante o teto. Mas você está aqui dentro. Tiveram que tirar alguns ar-condicionados, tiveram que mudar a logística, tiveram que mudar tudo. Sabe o que eu aprendi? Que Deus, ele não se importa se você está achando legal ou não. Ele quer que o reino dele cresça. Aleluia! Aleluia! Oh! E na medida que você vai entendendo o reino de Deus crescendo e multiplicando, sabe o que é que ele vai falando assim? Mas Senhor, estava tão bom o tamanho, estava tão bom o som, mas Deus está falando assim: ó filho, você não convidou para entrar? E avivamento, um dos reflexos do avivamento são pessoas. Sabe o que eu comecei a entender aqui, Batera? Sabe o que eu comecei a entender aqui, irmão? Está tudo legal o tamanho, mas Deus está falando algo no meu coração muito forte. Ele está falando isso aqui, ó. Tirar a gente da zona de conforto, porque na medida que está crescendo, você está trabalhando também. Eu não sei porquê, mas Deus está falando muito ao meu coração isso. Tendas alargadas, ministério multiplicando. Conversando com o pastor, eu vi ele falando tão forte, os sonhos, os projetos, e o coração cada vez queimando mais, e falando, confirmando. Manda estender, não mexe mais não. Manda estender. Sabe, querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, que assim é a forma do nosso coração, a estrutura da onde nós estamos. Deus vai mudando as coisas de lugar. Só que tem uma coisa que o Senhor não muda na igreja. São os 3 pilares: oração, palavra e adoração. Oração, palavra e adoração. Esses 3 pilares que são a estrutura de um avivamento, que é a estrutura do DNA da igreja, que é a palavra, a oração e a adoração. Quando nós estamos alicerçados nesses 3 pilares, a outra estrutura ao redor, as paredes, a cor, a iluminação espiritual, a forma da liturgia do culto, tudo pode ser mudado. O modelo só não muda a palavra. A palavra é viva, a palavra é santa, a palavra é eficaz, a palavra transforma, a palavra restaura. Louvor te leva a intimidades mais profundas, a adoração te leva a conhecer quem Ele é. A oração te leva a ter intimidade. Então esses pilares desse avivamento continua. E tudo muda quando estamos alicerçados nessa base. Pode vir terremoto, pode vir ventos de doutrina, pode vir tantos e tantos moveres, falsos profetas. Mas quando nós estamos alicerçados nessa base do DNA em Cristo, estamos firmes. O que Deus está falando para cada um de nós é que nós possamos entender sobre esse alinhamento, de estarmos no DNA, de estarmos alicerçados nele, na palavra, na adoração e na oração.
Estamos nesse alicerce, nesse tripé. E quando estamos aí, pode vir qualquer coisa, e vocês vão estar alicerçados em Cristo, nesse avivamento, nesse DNA do Senhor. E é tão forte isso, querido, que a gente muitas vezes se fala tanto sobre avivamento, mas muitas vezes nem conhecemos o que é verdadeiramente avivamento. Tem pessoas que vêm à igreja, não, e vem aquele mover. Tem pessoas que até cantam bem, aí a igreja chora, aí poxa, esse avivamento. Não é avivamento. Avivamento é muito mais, escute bem. Isso pode ser uma manifestação da glória de Deus ou um sentimento da tua alma. Avivamento, ele é muito mais além de que um choro. Tem pessoas que dão um sapatinho de fogo na igreja, depois some da igreja como se nada tivesse acontecido. Isso não é avivamento. O avivamento, quando vem, muda a estrutura do homem. Ficamos alicerçados nessas bases. Queremos adorar, queremos orar e somos apaixonados pela palavra. E um dos reflexos desse avivamento são vidas. Eu estou aqui na frente de uma igreja avivada. Aleluia. O que é avivamento? Você já se perguntou? Vamos falar algumas coisas sobre avivamento. O que é avivamento? É o aflorado DNA de Cristo em nós. Avivamento é o aflorado DNA de Cristo na igreja. Você lembra onde Jesus passava, paralítico andava, cego enxergava. E se temos o DNA de Cristo, isso tem que acontecer. Se nós temos o DNA de Cristo, onde Jesus passava, mortos ressuscitavam. Então cadê por que os mortos não estão ressuscitando? Aonde Jesus passava, cego enxergava. Então se temos o DNA de Cristo, os cegos têm que enxergar. Aonde Jesus passava, se não tinha comida, Deus transformava. Se tinha pouco, Deus multiplicava. Se tem DNA, tem mesa. Se tem o DNA de Cristo, desse avivamento, nós queremos relacionamento. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Está queimando no meu coração. Se temos o DNA de Cristo, nós somos capazes de morrer pela causa. Se temos o DNA de Cristo, não vivemos mais a nós mesmos, mas Ele vive em nós. E o que é mais avivamento? Você já pensou mais o que é avivamento? Também podemos falar que avivamento são pessoas maduras cuidando de pessoas necessitadas. Avivamento são pessoas maduras cuidando de pessoas imaturas. Muitas pessoas estão precisando desse avivamento que está dentro de você. Avivamento não consiste de emoção, mas consiste em muito mais, em ação. Aleluia. A gente está falando com pessoas aqui. Aleluia. É amadurecimento da igreja. Não é a inconstância que muitas vezes está acarretando dentro de nós. Quando nós estamos vivendo de moveres, somente de eventos, somente de algo que alegra a nossa alma, e não muda a estrutura da nossa vida, nós seremos pessoas inconstantes, crianças que têm herança, que é herdeiro, mas não pode assumir porque ainda não está maduro. É verdade. Um dia você está fritando na igreja. Você, pastor, eu estou contigo. Eu estou contigo, pastor, depois dessa conferência de avivamento e alinhamento, avivamento de DNA, do avivamento. Eu estou contigo, pastor. Aí no outro dia tem um vento. Pastor, não me chama não, que eu estou cansado. Uma inconstância por falta desse avivamento, desse DNA. Sabe, se isso está acontecendo na sua vida, está na hora de rever conceitos.
buscar, Senhor, verdadeiramente eu quero ter esse DNA de Ti, Senhor, esse avivamento dentro de mim, que me aviva de verdade. Com esse reflexo, quando estamos avivados, nós oramos. Quando estamos avivados, nós cantamos, adoramos. Quando estamos avivados, nós queremos estar com a palavra. Oh, embora que nós sejamos herdeiros, você é herdeiro do Senhor, filho. Você é herdeiro do Senhor. Você é herdeiro do Senhor. Eu acho que você não entendeu. Você é herdeiro do Senhor. Você é herdeiro do Senhor. Oh! Só que o herdeiro só vai tomar posse da totalidade da promessa daquele que é o Pai, que deu a herança, quando nós estivermos maduros. Senão, nada se difere de um escravo. Embora sejamos dono de tudo, herdeiro, estamos sujeitos aos tutores até o tempo determinado pelo Pai. Você entendeu isso? Está pronto, está na mesa, está aqui. Mas avivamento são pessoas maduras tratando pessoas. Ou seja, pessoas preparadas discipulando pessoas. Essa é uma igreja de discipulado. Aleluia. Sabe como é que eu entendo e defino um avivamento? Lá no Rio de Janeiro, eu não sei aqui no Acre, lá no Rio tem um mercado chamado Guanabara. Todas as vezes que esse mercado Guanabara faz aniversário, fica 1 milhão de pessoas ali na frente da porta, batendo na porta, porque quando abrir a porta, todo mundo entra dentro do mercado, faz uma festa, pega tudo, porque está tudo barato. Essa é a verdade. Sabe como é que eu entendo, pastor Leandro, sobre avivamento? Que é a mesma forma, são pessoas maduras. Tu imagina aquele administrador desse mercado, ou desse lugar, de uma loja. Ele administra ali, diz, ó, maduro, vai abrir o mercado, você vai ter que passar lá no caixa, você vai ter que passar o troco direitinho, porque vai vir muita gente. Ó, você que está na reposição da prateleira, as pessoas vão pegar, você vai ter que repor, você vai ter que deixar tudo organizado. Ou seja, vai ter aquela multidão de pessoas que vai entrar e vai consumir, vai pegar, e você vai ter que organizar, não vai ter que deixar faltar, porque você está o quê? Você está preparado, está sendo preparado, está sendo discipulado para esse mesmo DNA que do chefe aí. E ele está falando, está instruindo, está mostrando como vai ser. E quando as portas se abrem, as pessoas entram, e tudo, aquela multidão de pessoas entrando, consumindo do produto daquele lugar, mas não falta nada. Por quê? Porque teve um alinhamento. Assim é a igreja do Senhor. A igreja está com fome, a cidade está com fome. E a partir do momento que nós estivermos, alinhados no mesmo DNA do avivamento, no mesmo DNA do anjo da igreja, prepara para ver milhares de pessoas entrando por essa porta. E mais uma vez eu falando, prepara para botar a mão na obra. É todos alinhados no mesmo propósito. Aleluia. 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 O povo está com fome, querido. Eu não sei se você lembra da década de 90, mas eu peguei bem essa parte. Foram profetizados milhares de avivamentos no Brasil. E desses avivamentos iam vir pelo Acre, pelo Amazonas. Porque o avivamento que eram profetizados eram cidades que tinham um rio, passava pelo centro. Avivamentos que foram ministrados e profetizados. Ou seja, o DNA já foi liberado. Chegou a hora de agora nós despertarmos isso em nós. E eu estava falando, pastor, que esse grande avivamento a qual Deus está trazendo para nós é para que Ele prepare a igreja para Ele vir.
Então, quando vem esse grande avivamento sobre nós, Jesus vai vir buscar a sua noiva. Na década de 90 teve um grande mover do Espírito Santo. Começou ali por Monte BH, onde na igreja Lagoinha, em algumas outras igrejas ali começaram a fluir canções, onde esse avivamento foi pessoas ensinando as pessoas a adorar. Cultos ficavam 24 horas, 48 horas e ninguém parava de adorar. Ou seja, esse alinhamento, esse avivamento que chegou, essa manifestação da glória de Deus foi ensinando o povo a orar, a cantar, a adorar. O povo adorava, chorava. Teve uma história que uma vez as pessoas ligaram para o bombeiro para dizer que a igreja estava pegando fogo, porque as pessoas viam fogo saindo da igreja, querido. Mas isso ainda não, olha, escute bem, isso pode acontecer no nosso tempo. O que nós precisamos é atrair essa presença que já está dentro de nós, despertar e soltar isso para fora. Oh, aleluia, aleluia. Uma vez conversando com o Danduque, ele é discipulador do nosso pastor. Hoje o nosso pastor, a pastor, não sei se você conhece o Danduque, mas foi um dos, estava em todos os principais avivamentos do Brasil. Já um senhor americano, bem velhinho. Uma vez perguntaram para ele, disse: ô Dan, qual é a sensação de você estar em todos esses avivamentos? Como é que era ver a igreja, as pessoas flutuar na igreja? Como é que era as pessoas ser arrebatadas na igreja? Como é que era essa sensação? E por que hoje nos cultos mais top das galáxias que nós temos nos tempos de hoje não se compara a 1% do que acontecia na década de 90? E aí o Dan olhou e falou, disse: filho, você prefere o velho ou o novo de Deus? Deus está preparando algo novo. Você não entendeu? Deus está preparando algo novo. É algo diferente de tudo aquilo que nós já vimos. O novo de Deus. Aquela porção do Espírito, aquele derramado vinho, foi tão forte que pessoas ficavam embriagadas. Só que eu entendo que hoje esse novo avivamento, essa estrutura qual Deus está trazendo para nós, baseado no livro de Gálatas capítulo 4, do amadurecimento em Deus, é mais além do que o vinho. Como assim, pastor? Os judeus, ele tem uma cultura, na nossa igreja nós estamos ganhando um judeu, e ele tem o judeu tem cultura de servir vinho e pão. Escute bem, toda vez que você for sentar num judeu, na mesa dele, ele te convidar, ele serve vinho e pão. Não vinho e pão, é vinho e pão, tudo na medida. A igreja passou por uma porção naquela época da década de 90, desse avivamento, dessa manifestação. Agora, onde o povo tomou tanto vinho que se embriagou, e na hora que eles começaram a se embriagar, algumas vezes tiraram alguns excessos daquela embriaguez. Escute bem, onde pessoas começaram a criar alguns movimentos da rosa, sal grosso na igreja. Começou quando aquela manifestação saiu, as pessoas começaram a querer completar. É igual os livros apócrifos. Começaram a querer colocar aquilo para o vazio que o vinho tirou. E pessoas começaram a se vestir de roupa de saco, começaram a andar descalço na rua, começaram a ver alguns excessos que foi o reflexo daqueles que se embriagaram e acabou o vinho. Estou te falando que ato profético é errado. Não, eu vivo ato profético todo dia da minha vida. Mas eu quero te dizer sobre a maturidade em Deus.
vinho e o pão. Se eu ficar aqui só falando em mim menor aqui, adorando, chorando, cantando, nós vamos ficar tão embriagado, vai chegar um ponto que essa embriaguez, daqui a pouco vamos gerar os excessos. E esse avivamento que Deus está querendo nos trazer, do amadurecimento de Gálatas capítulo 4, é o pão. Chegamos à fase do vinho, agora vem o pão. A palavra, escute bem, amadurecimento. Quando nós nos alimentamos da palavra, nos alimentamos de Deus. E despertamos em nós esse DNA. Aleluia. Se alimentar da palavra. Mas não estou te dizendo para você ser cético, dizer, não, eu estou aqui, só a palavra, não choro, eu já passei por essa fase. Não, se você não tem sentimento, é impossível o despertar de Deus. Sabe o que é em poucas palavras? Aquelas pessoas que comem demais, lê e não medita. A palavra diz que você tem que ler e meditar de dia e de noite. Porque já viu a pessoa que come pão demais? Só come pão, o que acontece? Ele se entala e fica entalado com aquilo no pescoço. Quer que eu te conte um segredo aqui? Pega essa palavra aí, grava no teu coração. Pegue o pão, molhe no vinho e coma. Pegue o pão, molhe no vinho e coma. Seja cheio do Espírito Santo. Chore. Lembra do tripé? Ore, adore e leia a palavra. Beba e coma. Beba e coma. Alinhamento. Não tome só vinho, só manto. Ó manto. Nada de palavra. Ou então só lê a palavra, nada de manto. Tempere. Deus está querendo trazer maturidade. Como a palavra do Senhor fala, embora somos herdeiros de tudo, nada diferimos de um escravo quando somos criança. Porque ainda somos guardados pelos tutores, até o tempo determinado pelo nosso Pai. O tempo determinado é maturidade. Você é herdeiro de tudo,